Continuando nossa aula sobre técnicas básicas de laboratórios de microbiologia, nós temos as chamadas técnicas de asepsia, que vão ser um conjunto de técnicas utilizadas para reduzir a possibilidade de contaminação da sua amostra, tá? Então, sempre que se trabalha em microbiologia, você trabalha em um ambiente denominado área de esterilidade. Então, você tem, por exemplo, um bico de Bunsen que está ligado. Então, você vai trabalhar sempre próximo desse bico de Bunsen. Por isso que é importante você estar com o jaleco bem fechado, você não tá com o cabelo solto, porque você vai trabalhar sempre perto de uma chama. Porém, tem que ser num raio de no máximo 10 centímetros, tá? Para você garantir que esse seu ambiente está esterilizado. E além disso, você tem que também esterilizar a bancada. Aqui, né, uma amostra do bico de Bunsen, você vai controlando a chama e para que ela esteja na queima total e perfeita, que é o melhor tipo, quando ela tá com a chama azul. Se ela não tiver, ela tiver com a chama amarela, você roda essa válvulazinha aqui na lateral e controla a quantidade de oxigênio que está entrando nesse processo de combustão, até ela ficar azulzinha. Aqui, algumas informações, tá? Vocês veem com mais cuidado. Técnicas de asepsia, por exemplo, a alça as alças que são utilizadas para retirar a amostra de um local para outro, de um tubo de ensaio para outro, como é que você faz? Eu tenho uma amostra aqui, né? Vou homogeneizar na mão, vou pegar essa minha alça, tá? Vou esterilizar, flambei, né? Aqui, ela vai ficar vermelha, você mantém ali perto da chama, espera alguns segundos para esfriar, abre o tubo de ensaio, flamba rapidamente a borda desse tubo de ensaio na chama, tudo, ó, sem colocar, tá vendo que a tampinha, ela não pode ir pra bancada, você tem que treinar isso e deixar tudo na sua mão, para você não colocar na bancada e correr o risco de contaminação. Em seguida, você vai colocar essa alça e dentro da sua amostra, no tubo de ensaio, vai flambar novamente a borda do frasco. Cuidado para não, nesse momento, você não esterilizar e não flambar a alça, senão você vai matar os micro-organismos que estão ali coletados. Depois você fecha o frasco e vai utilizar essa amostra para colocar numa lâmina ou para colocar em uma placa, por exemplo, ou em outro tubo de ensaio. Isso e no final, para garantir que a sua alça possa ser utilizada para outra amostra, você flamba novamente para esterilizar ela. Aqui alguns equipamentos, tá? O flambador, que pode ser assim específico, você pode também usar as alças, tanto as metálicas como as descartáveis. Algumas observações extra, tá? Para quando trabalhar com o processo, deixei aqui. Vamos falar agora de meios de culturas. Meios de cultura são preparações que podem ser tanto semissólidas, líquidas como sólida, que ela vai ter todos os componentes que um grupo de micro-organismo ou um micro-organismo em específico vão necessitar, tá? Então, você tem meios de cultura bem diferentes, tá? Pois cada um ele vai ter uma composição de nutrientes que seja indispensável para o crescimento de um micro-organismo ou um grupo de micro-organismos em especial que tem uma característica diferente. Por exemplo, eu tenho um meio de cultura específico para bactérias que fermentam lactose ou que produzem gás pelo processo fermentativo da glicose. Então, esse meio tem que conter todas as partes nutricionais e também o pH, em relação e na concentração correta específica para um grupo ou para uma bactéria ou um fungo ou outro micro-organismo em específico, tá? Esses meios também, eles são preparados, tá? De acordo com o fabricante, são colocados em frascos ou nesses frascos maiores aqui, ou eles são colocados em erlemaias com o tampão, tá? Para irem lá para o autoclave para esterilizar. Lembrando que, se forem nesses frascos aqui, você não pode fechar totalmente, você tem que deixar levemente aberto para não explodir, para que o gás, para que o vapor d'água lá da autoclave, que é o que esteriliza, já que é uma esterilização por calor úmido, então
a água vaporizada, ela consiga entrar no meio e esterilizar o meio, tá? Então, para ser mais eficiente. Então, você não pode fechar. Mas assim que você tirar esse meio aqui da autoclave, tirou o meio, terminou a esterilização, abriu a autoclave, tirou o meio, você rosqueia e fecha totalmente esse frasco, para evitar que entre ar atmosférico que contamine sua amostra. Existe meio de cultura de acordo com o tipo que você quer. Se você quer isolar, se você quer fazer um teste de sensibilidade de uma bactéria a um antibiótico, se você quer fazer uma análise de água, se você quer fazer uma análise de salmonela, de coliforme, de bacilos. Então, você tem especificamente meios para cada um, tá? Os meios classificados são em alguns grupos. Os meios chamados seletivos é aqueles que vão suprimir o crescimento, ou seja, eles não vão permitir que ocorra o crescimento de determinados micro-organismos em benefícios de outro. Então, ele só vai deixar crescer aqui os micro-organismos que fermentam lactose. Quem não fermentar lactose não vai crescer, só vai crescer esses, certo? Nós temos aqui, por exemplo, os meios que vão selecionar apenas os coliformes, que são gram-negativos, ou como eu já tinha falado, né, ele vai só o que fermenta determinada substância, e assim vai. Aqui alguns meios seletivos, um exemplo, que é o Columbia nalaxidine ácido, ou H-Columbia, tá? Que ele é seletivo e só vai deixar crescer salmonela, só vai crescer o que for gram positivo, certo? Se for uma bactéria gram negativa, independente de qual gênero, qual espécie, aquele só permite crescimento de gram positivas. Tem os meios também diferenciais, que eles vão permitir a distinção entre diferentes grupos de micro-organismos com base na capacidade de metabolizar componentes específicos e do meio de cultura ou na morfologia, na aparência. Existem os meios diferenciais, os meios diferenciais tem como, por exemplo, o H-sangue, nós temos também o específico para algumas espécies de streptococcus, entre outros. Aqui nós temos, por exemplo, um exemplo desses tipos de bactérias do gênero Streptococcus, em que eles causam uma hemólise e fica uma marca, um halo ao redor dessas colônias de bactérias, ajudando na identificação. Existem também os meios de enriquecimento, tá? Que contêm nutrientes que são adequados para alguns tipos de micro-organismos altamente exigentes, principalmente as bactérias patogênicas. Elas são altamente exigentes, tanto em questão de temperatura, de acidez, de nutrientes, tá? Então, esse meio de enriquecimento são mais para as bactérias patogênicas, em especial, mas não somente. Há também os meios de dosagem, que eles são empregados para determinar a presença de vitaminas, de antibióticos ou de aminoácidos, tá? Existem também os meios específicos só para contagem. Você vai contar, deixar crescer as colôniazinhas e contar quantas colônias tem. Os meios também para estoque e manutenção, quando você tem uma coleção, né, de bactérias, de fungos, de leveduras. Então, você tem ali um meio de manutenção, de vírus, entre outros. E tem também os meios denominados de identificação, que são os meios que são utilizados nas provas bioquímicas, que vai verificar algumas funções fisiológicas dos organismos que são submetidos à identificação. Então, você vai utilizar determinada amostra com esse meio de identificação, então ele vai ou mudar de cor, ou ele vai produzir um gás, ou o meio vai ficar mais acidificado ou menos acidificado. Tem uma forma de você identificar os resultados no protocolo. Existem também os meios que são os ingredientes que são utilizados para enriquecer, como extrato de carne, porque você pode pegar um meio básico e ele não ter tudo que você precisa. Aí você pode adicionar ingredientes de acordo com o protocolo da sua análise, né? Pode usar peptona, AGA. A AGA não é meio nutritivo, tá? O AGA, ele é só um polissacarídeo utilizado para solidificar os meios de cultura. Você pode adicionar extrato de levedura, extrato de malte, entre outros. Como é que você vai fazer esse meio de cultura? Você vai basicamente ler o que está dizendo no rótulo e seguir. Por exemplo, se eu quero produzir
o meio de cultura, que pelo fabricante, né, ele tem as seguintes características. Ele diz que esse meio de cultura, ele vai precisar de basicamente de 23,5 gramas a cada litro de água destilada. Então, eu vou ter que, se eu não vou necessitar desse 1 litro de água, 1,5 litros, então eu tenho que fazer uma regra de 3 para saber exatamente quanto eu vou pesar, porque meios de cultura são caros, então você não pode usar indevidamente, certo? Então, por exemplo, no caso se eu precisar apenas de 20 ml e eu só vou fazer 20 placas, em cada placa eu uso 20 ml, no final eu vou precisar de 120 ml de meio. Sendo que você faz a regra de 3, para cada litro de água, vou precisar de 23,5 gramas, então 0,120 litros ou 120 ml está para Y. Isso dá um peso de 2,83 gramas, então eu tenho que ter uma balança bem precisa, com no mínimo 3 casas decimais, porque a última casa decimal em toda balança ela é imprecisa, então eu sempre conto com a que tem uma casa a mais, certo? E nesse caso eu vou precisar de 2,82 gramas de meio, tá? Do meio HPCA, que vem do inglês Plate Count Agar, que é um agar para contagem em placa. Ele deixa crescer todo o micro-organismo, tá? Depois você pesou isso, você vai dissolver, né? Colocar num balão na remaia, tampado devidamente, levar para a esterilização e tamponar, né? Ou seja, regular o pH se for necessário. Aqui nós temos alguns exemplos de fórmulas, tá? Por exemplo, o agar padrão para contagem, ele tem triptona, agar para solidificar água destilada, glicose, extrato de levedura, entre outros. Aqui, por exemplo, o caldo simples, o caldo nutriente, ele só tem extrato de carne, peptona e água destilada. Isso aqui é para manter o micro-organismo antes de você, para ele não morrer, se você não colocar ele na água destilada, senão ele vai, as células vão se romper, né, pela pressão osmótica. Você deixa ele num ambiente só para que ele continue vivo, digamos assim. Alguns cuidados, né? Não utilizar recipiente de cobre ou zinco com os meios de cultura, não superaquecer o meio, certo? Não, e sempre identificar a data que o meio foi feito, esfriar a temperatura ambiente, esse meio antes de você guardar, tá? E conservar em geladeira por no máximo 1 semana. Aqui nós vamos para uma parte bem legal. Olha essas duas imagens. A imagem da esquerda, se eu dissesse que você tinha que contar, certo? Cada colônia dessa. Qual das duas, a da esquerda ou a da direita, seriam mais fáceis? A da direita, né? É claro. Mas se na minha amostra ela tá tão contaminada que quando eu coloquei para ela crescer em um meio de cultura sólido, numa placa de Petri, coloquei a amostra aqui, espalhei com a alça de Drygalski, né? Fiz a semeadura e espalhei. Aí cresceu demais. O que é que eu vou fazer? Eu posso fazer uma técnica chamada de diluição decimal seriada, ou seja, eu vou fazer diluições de 10 vezes em seguida até ela chegar num padrão. Por exemplo, se eu vou pegar 1 ml de amostra, vou adicionar 9 ml de água peptonada. Então, significa que no final eu fiquei com 10 ml. Então, o que era 1 ml virou 10. Então, eu diluí 10 vezes essa minha amostra. Então, quando eu colocar na placa, ela vai ter realmente uma concentração menor de micro-organismos. Mas, professora, isso não vai dar erro nos resultados, não? Não, porque quando você for considerar cada diluição dessa, né, diluir por 10 uma vez, então eu vou colocar lá no resultado vezes 10, certo? Por exemplo, eu contei aqui, deu 50 colônias de bactérias, 50 UFC em cada ml, mas eu fiz uma diluição de 10, que a gente chama de 10 a menos 1, então não vai ser mais 50, vai ser 50 vezes 10, então vão ser 500 colônias, certo? Então o padrão que se utiliza geralmente para bactérias é de 25 a 250 colônias, o padrão de diluição que você tem que ter para contar, para ser possível ser contado, e no caso de bolos de levedura, de 150, de 15 a 150. Então, se você diluir muito, pode ser que ele fique abaixo do mínimo, e se você diluir pouco, pode ser que ele fique acima do máximo, certo? Então, por isso, vou colocar aqui que é mais fácil vocês entenderem, tá? Nessa imagem aqui.
Ó, eu tenho, por exemplo, um inóculo, né, a minha amostra com 1 ml. Você tá vendo que a primeira placa aqui, ó, ela tá muito cheia, tá acima da quantidade que eu consigo contar. Então, eu vou pegar 1 ml dessa minha amostra original, vou colocar junto com 9 ml de água peptonada, vou homogeneizar e vou colocar na placa. Ainda tá muito, com uma quantidade muito grande de colônias. Então, vou fazer mais uma diluição, até eu chegar nesse meu intervalo, entre 25 e 250 colônias. No caso aqui, quando eu diluir 1, 2, 3, 4 vezes, ou seja, eu tô no 1 para 10 mil, significa que eu tenho uma quantidade aqui de 32 colônias. Então, eu consegui contar, tá nesse intervalo de 25 a 250. Aí, professora, demora muito fazer uma, aí ver o resultado, aí fazer outra diluição, ver o resultado. Não, você vai fazer isso daqui várias vezes, certo? Então, você vai fazer as diluições e eu não quero nem saber se vai crescer ou não. Eu faço 2, 3 diluições, coloco na placa e conto só as que estiverem no intervalo apropriado para contagem. Existem também algumas chamadas técnicas de semeadura, que é o que é a semeadura? É você levar um micro-organismo de um local para outro, de um tubo de ensaio para uma placa, de um frasco para um tubo de ensaio, de um tubo de ensaio para outro tubo de ensaio. Então, esse leva de amostra de micro-organismo de um canto para outro, a gente chama de semeadura. E elas podem ser feitas em chamado meio inclinado, ou em meio em pé, ou em placa de Petri, ou o chamado repique. Em meio sólido, o que é? Você tem um tubo de ensaio com meio de cultura, e esse meio de cultura ele vai estar, foi deixado solidificar com o frasco inclinado, certo? Então, ele vai ficar fácil de você fazer um risco com a alça. Ou ele pode ser do modo picadura, tá? Em que você faz um furo no meio com aquela alça. Lembra lá da agulha, aquela que não tem a bolinha reta? A bolinha na extremidade, ela é reta. Aquela agulha, você pegou uma amostra do tubo de ensaio e fez um furo no outro tubo de ensaio que tem o meio de cultura. Aqui, ó, com mais exemplo. Nós temos aqui, ó, a agulha, e essa agulha fez um furo no meio e inclinado, ó, tá vendo? Esse tracinho aqui inclinado significa que eu coloquei para solidificar esse meio dentro do tubo de ensaio, ele deitado. Isso daqui serve muito legal para fazer prova bioquímica, tá? Aqui um exemplo, ó, quando ele muda de cor assim, é um resultado positivo ou negativo para análise específica. Ou você pode colocar na placa de Petri fazendo estrias de várias formas na superfície, ou estrias múltiplas, ou você fazer por esgotamento, que você faz uma estriagem maior, depois vai espalhando para reduzir o número de micro-organismos. Aqui, ó, por exemplo, no início, nós tínhamos uma grande quantidade, porque a alça que eu utilizei para inocular, ela tinha muita bactéria. Então, nesses primeiros riscos, ela está bem concentrada. Então, eu pego aquela minha alça de platina, né, aquela que tem a bolinha na ponta, contaminada, né, que você colocou ela dentro da amostra, passo levemente em cima do meio, flambo, espero esfriar, pego uma pontinha aqui, ó, aonde está a setinha, eu sujo a minha alça e vou puxando, aí depois esterilizo, aí depois vou fazer esse estreamento aqui do canto, vou sempre puxando, ó, de onde estava com maior concentração para onde tem menor concentração, até chegar a um ponto em que eu fiz tantas dessas múltiplas ou esgotamentos, em que eu consigo ver as colônias separadas, os pontinhos separados, certo? Nós temos também dois tipos de técnica de semeadura em placa, a chamada por plate e spread plate. O que é por plate? Por plate é quando eu coloco a amostra, no caso 1 ml de amostra, na placa de Petri esterilizada e depois eu coloco o meio em cima dessa amostra, tá? Óbvio que o meio de cultura tem que estar numa temperatura adequada para não matar o micro-organismo e em seguida tampo essa amostra e faço um movimento em 8, arrastando essa placa em cima de uma bancada. Tá? Aqui tem mais ou menos os passos, tá? 1, 2, 3. E também tem outra técnica, deixei aqui essa imagem melhor. E tem também a outra técnica chamada de spread plate, que é o que? Você pega a sua placa de Petri esterilizada, seu meio de cultura esterilizada,
coloca um pouco de meio de cultura, 10 a 20 ml na placa, fecha, deixa ela alguns minutinhos, que como tem água, ela vai solidificar. Pronto, terminou, ela tá sólida, tá fria, o que é que eu faço? Coloco 0,1 ml da minha amostra e espalho com alça de Drygalski, ou eu pego aquela minha alça de platina, que tenha uma bolinha na ponta, e faço os risquinhos para espalhar essas bactérias na superfície desse meio de cultura, tá? E nesse meio aqui, nessa forma de spread plate, que nós chamamos, só vai crescer micro-organismo na superfície. Isso é muito bom para os micro-organismos aeróbios. Já na técnica de pour plate, que é aquela que eu coloco a amostra, depois eu coloco o meio e mexo, né, em movimento de 8, vai crescer tanto micro-organismos na superfície como dentro do meio. Então, podem crescer microaerófilos e também alguns aeróbios. Também esse crescimento pode ser em meio líquido, tá? Eu posso ter um líquido, um meio de cultura sem água, que ele fica dentro de um tubo de ensaio, você faz a inoculação, coloca esse micro-organismo nesse meio, com a alça, tá? Como se estivesse levando um micro-organismo de um tubo de ensaio para outro, e deixa ele crescendo lá. Aqui uma revisão de mais ou menos como é que ficam, tá? As semeaduras. A contagem também pode ser feita por turbidimetria, certo? Que a turbidimetria vai passar uma luz sobre uma amostra, e quanto mais bactéria tiver, menos luz é detectada no equipamento, então você tem uma correlação. Também pode ser feita chamado número mais provável, o NMP, que é o número mais provável, você faz uma quantidade estabelecida no protocolo de análise, e de acordo com a quantidade de tubos positivos ou negativos para o seu resultado, você vai na tabela e acha o valor da resposta, tá? Então, é tudo bem técnico. E quando forem, por exemplo, bacteriófagos, você não vai ter uma colônia de vírus, tá? Você vai observar placas de Lise, seja, locais onde ocorreu a morte de bactérias em específicos por aquele bacteriófago. Contagem em placa, tá? Nós temos aqui que ela pode ocorrer de várias formas. Podem ocorrer tanto a contagem por bactérias, tá? De acordo com o meio, ela vai ter uma característica diferente. Aí você tem meio para um micro-organismo específico, para um grupo, como bactérias mesófilas. Esse outro meio é só para salmonela, um é só para estafilococcus. Ou você pode ter meios específicos para bolor e levedura. Lembrando que bolor e levedura, o ótimo em temperatura para eles fica entre 25 e 28, se for fungo, tá? Mas eles conseguem, eles não conseguem crescer tão bem assim nas temperaturas de 35 a 37, certo? Aqui alguns equipamentos e vidrarias, acessórios, meio de cultura para usados para contagem de bolores e leveduras básico, tá? Você usa o PDA, que é o Potato Dextrose Agar, tá? Ou seja, um agar com dextrose de batata. Então, ele é específico para bolor e levedura, não vai crescer bactéria, certo? E você vai incubar, ou seja, depois que você colocar na placa, você vai colocar esses micro-organismos em uma estufa a 25 graus e vai deixar crescer por 7 dias. Geralmente, os principais protocolos são por 7 dias. Já a bactéria não. Se for bactéria mesófila, colocar ela na temperatura ótima. Se for psicotrófica, na temperatura mais amena, numa temperatura de geladeira. Se for termófila, vai ser uma estufa com a temperatura de 40 a 45 graus. Então, tem que ser de acordo com o grupo que você está analisando. Então, aqui mais alguns detalhes, tá? Aqui um exemplo, vocês olhem depois de diluição seriada, no caso de bolor e levedura. Aqui alguns resultados, ó. E aqui no caso, você vai selecionar alguns resultados entre 25 e 250 colônias, tá? Não há um padrão assim, mas dependendo do protocolo que você utilizar, ele vai dizer que é de 15 a 150 ou de 25 a 250, certo? Depende do protocolo que você está usando. Lá vai estar tudo escrito. Aqui mais algumas informações de como é que você faz os cálculos, tá? Aqui nós temos essas duas de cima, a amarela e a rosa, são colônias
colonizam são placas com crescimento de levedura e nas duas inferiores, crescimento de fungos. Nós temos chamados métodos rápidos. Métodos rápidos são métodos que agilizam todas as análises, porque a análise microbiológica é demorada, é cansativa. Então, você tem algumas técnicas que utilizam um meio já feito, que são bem mais práticas, que são descartáveis, por exemplo. Nós temos os meios filtrantes, que seria o quê? Tá, deixa eu passar aqui para frente. Você coloca aqui em cima, despeja a sua amostra e aqui no meio vai ter um filtro bacteriológico, por exemplo. Então, só vai ficar retido as bactérias. Olha aqui nessa imagem. Esses pontinhos pretos são os poros, o filtro, e esses outros pontinhos são cocos, tá? Então, eles vão ficar retidos. Aí, você pega essa membrana e coloca ela em cima de uma placa que tem um meio de cultura específico para esse tipo de bactéria. Aqui, por exemplo, é uma membrana filtrante que você utilizou, né, fez a filtragem do meio e colocou ele sobre um meio de cultura, uma placa com meio de cultura específica para coliformes. Aqui é outra imagem, né, de algumas bactérias, streptococcus, coccus, entre outros, retidos em um filtro desse. Então, eles são filtros com poros bem pequenos. Você pode também verificar, de acordo com os tubos que estão turvos ou não, que produz gás, que ficam fluorescentes, entre outros, que são testes bem rápidos, não precisa deixar a bactéria crescer. Existem também os chamados prontos para uso, por exemplo, isso daqui é um tipo de placa chamada de petrifilme, aqui ó, esse primeiro. Esse petrifilme é um filmezinho, você com seu adesivo, aí você levanta a membrana de cima, essa rosinha aqui já é o meio de cultura, você coloca 0,1 ml nele, pressiona e coloca lá para crescer na temperatura correta, certo? Então, aqui ó, nós temos uma sequência, nós temos as plaquinhas, você abre, coloca a amostra, fecha, pressiona com esse equipamentozinho, acessório que vem junto com o kit, coloca lá na estufa e conta. Não vão crescer colônias grandes com grande quantidade de massa, mas já são suficientes para você fazer a contagem. Nós temos também o chamado Spray Dry, Compact Dry, eu usei esse daqui até no meu mestrado. Ela já é uma plaquinha com uma quantidade de meio maior, então você pode utilizar uma quantidade de amostra maior. E ela tem a vantagem de ter a tampinha, fica um pouco mais fácil de ser utilizada e você pode empilhar, certo? Você pode empilhar, elas são encaixáveis, você empilha uma na outra e coloca na estufa a maior quantidade. Aqui existem para vários tipos, para bolo e levedura, para células, contagens viáveis para coliforme, E. coli, víbrio, estafilococcus, salmonella. Existe um compact dry para cada uma. Muito simples, apesar de ser mais custoso, mas muito simples. Existem também as técnicas de preparo de lâmina, tá? Você pode fazer uma preparação de lâmina fresca ou fixar, certo? Para verificar no microscópio. Vamos ver aqui uma específica, tá? Aqui são só alguns protocolos de como realizar. Você vai fazer a fixação, tá? Você vai toda análise de lâmina que você fizer, você vai ter que fazer a fixação. Você vai pegar a amostra do esfregaço e ele vai ser espalhado na lâmina, certo? E você depois vai fixar através principalmente do uso do calor, certo? Você vai passar algumas vezes sobre o bico de Bunsen, claro que não deixar lá queimando, porque até quebra a lâmina, que é de vidro. Você faz algumas passadas até que o meio fique seco, certo? Aquela amostra ali fique seca sobre a lâmina. A partir daí, você pode usar substâncias fixadoras para fixar ainda mais essa amostra na lâmina ou substâncias corantes para facilitar a visualização no microscópio. E essas colorações, elas podem ser simplesmente para facilitar, ou seja, uma coloração simples só para facilitar a visualização no microscópio, ou elas podem ser colorações diferenciais, como por exemplo a coloração de grão, que você vai usar vários tipos de fixadores. Vamos ver aqui, ó. Você tem bactérias gram-positivas e gram-negativas, tá? E você vai adicionar o primeiro corante, que é o cristal violeta. Elas todas vão ficar roxas. Depois você vai adicionar um fixador, que é o Lugol. Depois você vai descolorir essas amostras. No caso da gram-positiva, ela vai reter essa coloração roxa, enquanto que a gram-negativa vai perder esse corante, vai
descolorir. Então, você coloca um contracorante ou um segundo corante, que é a safranina, e ela não vai conseguir corar a gram-positiva e mais vai corar a gram-negativa. Então, por isso que a gram-negativa fica rosa, né, avermelhada rosa, enquanto que a gram-positiva fica roxa. Aqui um detalhamento de como é que acontece bioquimicamente, né, todo esse processo de coração. Faça os exercícios, envie suas dúvidas e tchau, tchau.